vós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos bater palma. Ai de vós daqueles que atrapalham a missa com barulho. Vai cair na cabeça de vocês. Estou falando que Nosso Senhor falou. Respeitar a Eucaristia. Aí assuma o que faz. Cada vez mais distante de Deus. Bem, Evangelho de Lucas. Aqui, se você prestou atenção, parece muito com Mateus 5, conhecido como Sermão da Montanha. Aqui não é na montanha, aqui ele desceu da montanha, tem diferença. Lá são 8 bem-aventuranças, aqui são 4. E lá a maldição vem depois, não vem logo em seguida, como aqui. Então tem diferença entre Lucas e Mateus, é bom comparar. Chegar em casa, compare Mateus 5, 1 a 12, com Lucas 6, 17 a 26. Você vai ver que tem muita diferença. Aqui ele colocou 17, 20 a 26. É bom ler tudo. Naquele tempo, Evangelho de Lucas, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no nosso coração, na nossa vida. Ninguém deve ter medo de nada não, nem de ninguém. Medo só do castigo de Deus. Outra coisa, ninguém deve temer não. Temer homem nenhum. Porque sem estar na verdade não tem medo.
Tem medo quem não está na verdade, né? Aí é covarde. Jesus desceu da montanha com os discípulos. Ele estava na montanha, mas ele desce. Em Mateus ele fica lá e anuncia. Parou no lugar plano, planície. Isso aqui é chamado o Sermão da Planície. Em Lucas. Em Mateus é o Sermão da Montanha. Ali estavam muitos dos seus discípulos. Lucas fala 2 vezes, discípulo, discípulo, então é importante. Eram quantos discípulos? Mais de 70, 12 apóstolos. Discípulos mais de 70. E grande multidão de gente, mais uma vez a multidão, essa semana toda a multidão acompanhava Nosso Senhor. Por quê? Porque queria ver milagre, sinal, prodígio, portento, cura, expulsão do demônio, multiplicação dos pães, multiplicou ontem, esses dias. A multidão quer isso, hoje também quer. Mudou pouca coisa, de 2000 anos para cá. De toda a Judéia, de Jerusalém, vinha gente da Judéia, sul de Israel. Jerusalém, capital da Judéia. A Judéia estava dividida em 4 reinos pequenos, que os romanos tinham dominado. Judéia, Galiléia, Traconítide, eram os reinos que tinham lá. Do litoral de Tiro e Sidônia, 2 cidades do litoral, como Fortaleza, que é litoral. Essas 2 cidades pagãs. Então era gente pagã, gente de outra religião, que vinha escutar Nosso Senhor para se converter. Levantando os olhos para os seus discípulos, terceira vez discípulos. É importante então, os discípulos aqui são muito importantes. Quando o Evangelho repete é porque é importante, é bom dar importância. Jesus disse: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Mateus não fala assim. Mateus fala: bem-aventurados os pobres em espírito. Lucas não fala pobre em espírito, só fala pobre. Tem diferença? Tem. Quem são os pobres em espírito? Aqueles que são humildes, que não botam a confiança só neles. Esses são os pobres em espírito. Então, um rico que segue a lei de Deus é pobre em espírito? É. Mas aqui o Lucas não está falando pobre em espírito. Está falando pobre mesmo, pobreza material. Está falando daqueles que não têm nada. Aqueles que não têm uma casa, não têm o que comer, não têm o que beber, não têm o que vestir, nada. Ele está falando desses mesmo. Fortaleza está cheio. Todo dia que eu desço daqui, tem gente aí catando lixo, bem ali passa o trilho, você vê. Não precisa passar o trilho não, Fortaleza toda tem. Gente com carrinho, aqui atrás tem uma comunidade que a gente dá assistência, lá nas placas, antes de chegar nas placas. É uma comunidade esse pessoal que cata latinha, papel, catador, né, de rua. Tem uma comunidade ali. Todo dia eu passo por lá. Então são essas pessoas que ele está falando. Que ele fala também lá naquela parábola do rico e do pobre. O pobre era Lázaro, o rico era rico, não dá nem nome para o rico, né? Aí o Lázaro todo dia ia lá na mesa do rico, e o rico não dava nada para ele. Nem as migalhas que caíam da mesa ele não dava para o pobre não, dava para os cachorros. Então ele está falando do rico, como esse rico, que é egoísta, e do pobre, que não tem nada. O Lucas fala disso. O Mateus fala disso? Não. Mateus fala de todos. Fala, no caso dos pobres, aqueles que são humildes. É diferente. Pois bem, o que o Lucas diz? Eu vou refletir Lucas. Bem-aventurados vós os pobres, que não têm o que comer, que não têm o que vestir, que não têm o que beber, que não têm nada. Para vocês. No céu vai ser uma grande decepção para a maior parte de nós. Porque os miseráveis que a gente vê na rua vão estar tudo lá. E muita gente grande, governador, não sei o quê, gente importante, não vai estar lá não. No céu mesmo não. Se não se arrepender, não entra. Não entra.
Tá? E esses miseráveis aí, os catadores de rua, uma ruma deles aqui vão estar no céu. Só pelo fato de sofrer. Então, atento com a nossa visão de céu. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. O reino de Deus é deles. Antes de nós é deles. Pá, diga isso não. Vou dizer de novo, olhando para a televisão. O reino de Deus é dos pobres, segundo Lucas, que não tem o que comer, o que vestir, nada, o que beber. É deles o reino de Deus. E eles vão estar no céu primeiro do que nós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome. Acabei de falar. Porque sereis saciados. Quem tem fome aqui, que come lixo na rua ou come qualquer coisa, vai ser saciado no céu. E quem tem tudo, já teve tudo, vai querer o quê? O céu é para quem não tem, não é para quem já tem não. Bem-aventurados vós que agora chorais. Você que está sofrendo por injustiça, se alegre. Havereis de rir, se alegre. Muitas vezes eu escuto, mas por que é que Deus não faz justiça? Aquele homem é tão ruim. Porque Deus está dando tempo para ele se converter. Porque se não converter vai para o inferno. E no inferno não sai não. O inferno é para sempre. Por isso que Deus tem paciência. Mas você que está sofrendo nas mãos dele, você vai para o céu, você vai rir. O Senhor está dizendo. Você vai rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem. Quando ele for odiado, perseguido, expulso das igrejas, insultado, amaldiçoado. Nosso Senhor está dizendo que eu sou bem-aventurado. É uma bem-aventurança, é uma bênção. Uma bênção, Israel, é uma coisa concreta. A bênção é uma coisa concreta. Aquele que Deus abençoa está abençoado. Ninguém tira a bênção de Deus não. Por isso que eu digo sempre, a bênção é muito maior do que a maldição. Maldição não tem valor diante da bênção não. E a maior bênção são os sacramentos. Se eu estou em oração, confissão, adoração e principalmente confissão e missa, não tem mal não. Pode juntar os macumbeiros do mundo todinho, fazer 1000 trabalhos, não pega. Vai matar a galinha preta para lá. Não pega. Não pega, basta uma confissão, basta uma comunhão. E tenha fé e pronto. Senão como é que eu vou comparar o mal com o bem, com Deus? Nunca. E mais, o mal que eles estão invocando vai voltar para eles. Pronto. E assim espiritismo, e assim macumba, e candomblé, e magia negra, e pode ser o que for. Reúne esses bichos tudinho com Harry Potter aí. Faz aí os trabalhos. Não pega, volta para eles. Então é uma bênção de Deus aqui. A pobreza é uma bênção de Deus, irmãos. A riqueza a gente tem que ter cuidado. A riqueza, tenha cuidado, que quem tem muito dinheiro tenha cuidado. Porque se não usar esse dinheiro para o bem, você vai se condenar. Nem todo rico vai se condenar, não. Tem rico que faz o bem. Ele está falando do rico que é ruim, que não faz o bem. O cara que tem dinheiro e não usa o dinheiro dele para conseguir tesouro no céu, nosso Senhor falou em outra ocasião, não vai para o céu não. Mas o rico que faz o bem, vai, certamente. Então, quando ele for insultado, odiado, expulso, amaldiçoado, glória a Deus, por causa de Cristo. Não é por causa de um mal que eu fiz, não. Se eu fizer um mal, eu vou pagar. É aqueles que forem insultados por causa de Cristo, por causa do Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus. É a profecia de Daniel 7, 13, 14. Vereis o ancião com o Filho do Homem do lado, que virá julgar todo mundo. E aqui tem essa conotação de juízo. Nosso Senhor vem julgar.
E ele já julga toda hora. Ele está vendo tudo que está acontecendo. Então, o Senhor não é cego, não. Alegrai-vos nesse dia e exultai. E exultação é uma alegria muito grande, que a gente não consegue nem se conter, pois será grande a vossa recompensa no céu. Quando eu faço o bem, a minha recompensa vai ser grande. Aqui não é só fazer o bem, não. Aqui é o fato de eu ser insultado, de eu ser caluniado. Se eu sou pobre, não tenho o que comer. É isso que ele está dizendo. Se eu estou sendo perseguido, quantas mães aí chorando por causa de uma injustiça para ela ou para o filho, você vai rir. Perca a esperança não. Às vezes, padre, eu estou perdendo já a esperança. Perca não. Quem tem que perder a esperança é quem está fazendo mal, porque ele vai ser julgado. E essa vida passa, essa vida não, na verdade, essa vida não, vale muito pouco. Tem gente que vive 1 ano, nasce e já morre logo depois, 2, 3, 10 anos, tantas crianças. Hoje eu estava vendo um documentário aí de Chernobyl, que foi aquela usina lá na Ucrânia, que explodiu. Isso em 87. Ela foi construída em 77. Em 87, um experimento que eles estavam fazendo, ela destruiu. Uma das usinas papocou, usina atômica. Os homens do Brasil, graças a Deus, fechou a usina atômica daqui, né? Pois uma usina atômica lá em 87 papocou. E tinha uma cidade do lado de 50 mil habitantes. O governo, na hora, não falou. Como sempre, governo, a maioria desse governo é tudo sem vergonha mesmo, mentiroso. Na época era a União Soviética, os comunistas. Ficaram calados, não avisou o povo. A usina tinha estourado e não teve barulho, não. Não. O átomo, essa usina atômica, ela quando explode não tem barulho, não. Você nem vê o átomo. Daí a pouco tempo você está com câncer. Até hoje se fala em 300 mil mortos desse papoco. E mais, o átomo, ele não se destrói. O átomo daquela usina de 87, ele está aí no ar. Quem sabe se essa doença não é consequência também? Quem é que pode dizer que não é? Aí ele vai, se espalha, pega o ar, entra em metabolismo com oxigênio da atmosfera e vai se alastrando. Já pegou no mundo todo? Já. Pois bem, isso aqui é um tremendo erro. Esses ricos que governam e fazem essas destruições, eles vão ser julgados. Eles serão julgados, essas potências aí, que para Deus não vale nada a potência. Então aqueles que choram, que sofreram com essa usina e que ainda hoje tem consequência das crianças que nasceram com câncer lá depois. Quantos trabalhadores o governo mandou para lá, eles nem sabiam o que era. Morreram. E morreram. O presidente da Rússia na época, que é o Gorbachev, mais ou menos isso, vai responder. Você nem sei se esse homem está morto ou está vivo, mas vai responder. Só foi avisar a população 3 dias depois. E dizendo assim, saiam da cidade que nós vamos ter que fazer um exercício aqui. Não disseram o que era. Depois, 1 semana depois que disseram, a usina explodiu. Com consequência até hoje para a humanidade todinha. E hoje, a ponto de estourar uma guerra atômica, né? Estourar uma guerra atômica vai ser isso para o mundo todo 10 vezes pior. E a Rússia se metida também. No mesmo lugar, na Ucrânia, onde tem a usina lá. Pois bem, então nosso Senhor está dizendo que os pobres, os perseguidos, os marginalizados vão para o céu. E os ricos que não foram misericordiosos vão para o inferno, com gosto de gás. Tá? É o que ele diz a partir do versículo 24. Ai de vós ricos, agora não é bênção, agora é maldição. Jesus falou maldição, está aqui. Esse ai de vós é maldição. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Os ricos que só pensam em si, tudo que tem é para si, tudo que gasta é para si. Aproveite, meu filho, e quando morrer, tchau. Tem lugar para ti no céu não.
né? Aproveite, né? Quer dizer, que se não aproveitar é nada, né? Não sabe nem quanto tempo tu vai viver. Tá se confiando na riqueza. Recorde aquela parábola do homem rico, também está no Evangelho de Lucas. Ele tinha vários celeiros de trigo, de isso, daquilo, de uva, de vinho. Aí disse: o que eu vou fazer? Esse ano vai dar mais colheita ainda. Eu vou mandar construir mais 100 celeiros. Aí Nosso Senhor diz: essa noite tu vai morrer. Vai levar para onde a riqueza? Para lugar nenhum. Se não tiver feito bem, vai levar para onde? Deixar para os herdeiros se matarem e tomar de conta e morrer também. Então cuidado com a riqueza. Eu estou falando isso porque tem televisão. Eu sei que nós todos aqui não somos ricos, mas que tiver algum rico aí escutando, pois escute, meu filho, cuidado. Pegue seu dinheiro e dê para os pobres, como São Francisco, Santo Antão, como a igreja ensina, viver a pobreza. Porque para o céu o que vale mais é a pobreza, não é a riqueza não é o luxo não. O luxo é lixo diante de Deus. Tira o U, coloca o I. Entendeu? A tua riqueza diante de Deus vale nada. Nada. E a pobreza vale. Para Deus vale mais o pobre do que o rico. Por isso que os santos, eles entenderam isso, largaram tudo, deram para os pobres e foram viver como pobre. Mas a coisa mais difícil é o apego ao dinheiro. É muito difícil um rico deixar o dinheiro que tem, mas é muito difícil. O Senhor disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, porque se apega ao dinheiro, se apega como se fosse uma coisa assim grudenta que não larga. E é uma ilusão, porque eu estou dizendo, esse homem vai morrer como qualquer um. A gente nasce do mesmo jeito e morre do mesmo jeito. Porque é rico, por acaso, vai nascer de paletó e gravata, é? Já viram alguém nascer de paletó e gravata? Nem eu. Nasce igualzinho, morre igualzinho. Depois que morre, pode botar até um paletó todo de ouro. Vai apodrecer igual os outros. Se não tiver fé, tchau. Então você tenha cuidado, irmão, se você tem dinheiro, viu? É isso que o Lucas está dizendo. Estou falando para a televisão, ó. Tem duas luzinhas assim, azul, né? É para olhar para ali, é? É para qual das duas luzes que olha? As duas. Pronto. Irmão, cuidado, irmão. Cuidado, irmão, se você tem dinheiro. Coloque esse dinheiro seu para os pobres. É o que o Evangelho está dizendo. Eu falo o que o Evangelho fala. Não guarde só para você não, porque você está correndo um risco tremendo. Ele nem sabe o risco que você está correndo. Já os pobrezinhos que estão aceitando, vão para o céu. Bem, e olha que eu conheço uma ruma de gente rica, né? Se estiver escutando, eu estou pebado. Mas eu tenho o que dizer e estou dizendo, é o que eu acredito, né? Vocês tenham cuidado, viu? Mas os ricos que eu conheço, eles estão ajudando aqui e ajudam muito, né? Esse santuário aí, que a gente vai começar a fazer, é a ajuda dos ricos, né? Tem muita gente rica que ajuda. Essa paróquia aí, essa reforma aí, foi ajuda de fora, a maioria. Aqui também, foi ajuda de fora. Esse pão que a gente dá, essa cesta básica, tudo vem de fora. Tudo é rico que ajuda. Estou falando dos ricos que não ajudam, né? Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Quem tem fartura hoje é passar fome. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação, já estão sendo consolados. Ai de vós que agora rides, porque terei luto e lágrima. Ai de vós quando todos vos elogiarem. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Também, irmãos, não procure o elogio, não. A gente, quando não está bem resolvido, aí fica procurando chamar atenção para ser elogiado. Olha como ele é santo, olha como ele é bom. Procure não.
para que só Deus nos dê a recompensa. A gente não precisa de elogio de ninguém, não. Eu quero elogio de Deus. Chega lá, venha meu filho, venha para cá. Porque quando a gente já recebe elogio aqui na terra, pronto, já tem a recompensa. Quando a gente é reconhecido, quando a gente já tem a recompensa. Então não procure ser reconhecido, não. Pela passagem, né, quando fizer o bem, que a mão direita não saiba o que a esquerda faz. Deixe só para Deus reconhecer. Não queira aparecer, não. Porque normalmente também tem isso. Às vezes ajuda e, opa, eu ajudei. Diga não. Faça de uma maneira tal que só Deus veja. Porque é isso que conta. Aí tem a primeira leitura do Jeremias, mesma coisa, maldição e bênção. Jeremias é mais radical, ele começa pela maldição. Jeremias 17. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Maldito aquele que confia no homem e se afasta do Senhor, que coloca a força na carne. Maldito. Jeremias é bem claro, o Senhor diz, ai de vós. Jeremias diz, é maldito. E a maldição na Bíblia pega. E hoje também pega para quem está longe de Deus, para quem está perto. Acabei de dizer no começo, pega nunca. Quem está na graça de Deus não pega maldição de jeito nenhum. Agora, se está longe de Deus, pega mesmo. O homem que confia no outro homem. Por quê? Porque o homem é mentiroso. Amigo mesmo, nós temos 2, 3. Fui ordenado há 20 anos, há 40 anos que eu estou na igreja. Tenho 2 amigos, padre. O resto, colega, em 40 anos. Mas não. Então tenha cuidado em quem que se está confiando. Confiança não é assim para todo mundo, não. Amizade é pouca gente. O amigo se prova ali, toda hora, todo momento. Porque o amigo quando está ali, só quando você está bem, é bom. E depois? Ele diz, é maldito o homem que confia no outro e não coloca a esperança no Senhor. Ele é como um espinho no deserto. Deserto que não tem água, é uma planta morta. É a imagem que ele dá aqui, o Jeremias. E o contrário, bendito o homem que confia no Senhor. Então, enquanto o Senhor elogia o pobre, o Jeremias diz, maldito quem não confia no Senhor, bendito quem confia no Senhor. Bendito em hebraico, Baruch, Rabá, Beshem, Adonai, Baruch, Bará, bendito. E maldito, Aruch. Bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Esse aqui é como árvore, que tem raízes longas, que a raiz vai e penetra na terra, pega a água, segura a água e dá fruto em todo o tempo. Mesmo quando tem a seca, dá fruto, porque é uma árvore grande, que tem muitas raízes. Quem é esse? Quem confia no Senhor. São palavras difíceis, mas são palavras de esperança. A gente confiar no Senhor nesse tempo aí de Covid, doença que a ciência não sabe o que fazer mesmo. Um diz uma coisa, outro diz outra, ninguém sabe de nada. Eu vivo dizendo aqui, ninguém sabe nem como é que surgiu isso. O mundo está tão poluído de coisa ruim. Sei que é consequência do pecado, isso aí eu sei. Mas exatamente qual foi o bicho que, não sei, a ciência não sabe dizer não. A ciência está cega. Sei que devemos usar isso aqui, eu não sei até quando, né? E o álcool e tudo. Mas uma coisa, não perder a confiança no Senhor. Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, pronto. Aí se nosso Senhor chamar, chamou. Então, maldito aquele que não confia no Senhor e bendito aquele que confia no Senhor. E a segunda leitura, Paulo fala da ressurreição, que é o maior dom que nós temos, é a ressurreição. A missa de 7º dia devia ser a missa mais feliz do mundo, mais alegre.
Na minha missa de sétimo dia eu quero canto de louvor e muita oração e alegria, porque é a hora da ressurreição. Vai ficar triste porque o padre está ressuscitado? Não pode, a não ser que não ressuscite com Deus, né? Aí fica triste mesmo. Mas é a ressurreição que o Paulo fala. Ele diz assim: se a ressurreição não existe, nós somos mais miseráveis do mundo. Por quê? Porque a gente deixa de fazer tanta coisa, para ir para a igreja, para rezar, para isso, para aquilo, evita o pecado, evita o mal, e depois não existe nada. Aí seria a gente perder o tempo. É o que ele fala aqui, que ele escreveu. Mas aí ele assevera: não, mas a ressurreição existe sim. Nosso Senhor ressuscitou e eu vou ressuscitar com Ele. É o maior dom que Deus nos deu, foi a ressurreição. Maior qualquer dom, maior do que qualquer presente que Ele poderia ter nos dado, foi a vida eterna. Porque essa vida aqui, ela passa. Ela vai passar, a minha e a sua. Eu já disse, foi a montanha, né? Porque 60, né? Eu já estou no meio do... daqui a 20 anos não tem nem pó mais do padre, né? Se chegar aos 80, né? Né? Quer dizer, acaba com 20 está subindo, 40 chegou, 60 eu estou descendo. Mais 20 derrapou, né? Não. Né? Então tem que preparar mesmo para se encontrar com o Nosso Senhor. Então a nossa certeza, quando vai ficando velho assim, é a ressurreição. Eu vou confiar em quê? Não confiar em Deus, eu confiar em quê? E é uma vida que não vai ter fim. É uma alegria que a gente não consegue expressar, porque a alegria na terra passa. É uma coisa que não vai ter fim, a gente não consegue nem pensar. O que é uma coisa que não tem fim? Céu. E uma coisa boa, não é uma coisa que não tem fim ruim. Por isso que aqui, o que acontecer de tristeza, de alegria, disso, é nada diante de Deus, da graça de Deus. O sofrimento que eu tenho aqui, que eu passo aqui, é nada diante da graça de Deus. Nada é nada. Diante da ressurreição, ele fala da ressurreição, é 1 Coríntios 15. Tem uma frase aqui também que foi do evangelho passado que eu acho muito bonita. 1 Coríntios 15, pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu, Fernando, ele, Paulo, né? Paulo também, ele era bem danadinho quando era pequeno. Ele participou de um assassinato. Quem? Esse Paulo aqui. Quando Estevão estava morrendo, ele dizia: apedreja esse miserável. Ele perseguiu os cristãos. Quem? Esse homem aqui que escreveu essa carta. Depois se converteu. Aí diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. Se a gente puder dizer isso, né? Se eu puder dizer, pela graça de Deus eu sou. Ou seja, a graça de Deus agiu em mim, né? No final da vida também ele vai dizer: não sei o que vivo, é Cristo que vive em mim. Se eu puder dizer isso, né? Eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. É uma das frases mais bonitas, Gálatas 2, 20 e 21. Essa vida na carne eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se encarnou por mim. Então é isso, a leitura do Evangelho, Nosso Senhor elogia os pobres, e pobre material, e diz para o rico: vocês tenham cuidado, se vocês estão ajudando os pobres, bem, se vocês não estão ajudando os pobres, vocês tenham cuidado, porque essa riqueza de vocês vai passar. O Jeremias insiste, falando em bênção e maldição, e o Paulo termina falando da ressurreição, que vai ser a nossa recompensa, e vai ser uma recompensa eterna. Só que essa ressurreição será com Deus, para quem acreditou em Deus, e será sem Deus, para quem não seguiu a Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.